Glória a Deus, aleluia, boa noite, graça e paz, glória a Deus, pode se assentar por um minuto, sejam todos bem-vindos à família Vida, essa família que não para de crescer, amém? Eu quero que você libere uma palavra profética agora a essa pessoa que está do seu lado aí, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. O que você pode liberar para essa pessoa que está do seu lado? Libera aí. Libera aí, fala para ela, fala: a tua vinda aqui não é em vão, o Espírito Santo tem uma provisão, o Espírito Santo vai realizar algo sobrenatural nos próximos dias, amém? Libera uma palavra-chave aí, Deus está colocando palavras no seu coração. O que falta? Simplesmente liberar ela e ativar essa pessoa, amém? Fala para ela, você sabia, fala aí, você sabia que não foi a tua decisão de estar aqui? Você foi convidado e convocado pelo Espírito Santo, amém? Por quê, Fabiano? Eu não sei o que ele vai fazer na sua vida a partir de hoje, mas algo extraordinário ele já começou a fazer, amém? Ninguém está aqui por um acaso, você está aqui por um propósito e por um destino profético, que é a sua vida. Bora lá, vamos ler um texto muito conhecido, que está lá em Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5. Eu vou ler o versículo 1 e 2 na versão A Mensagem e o 3 até o 11 na versão ARA, revista atualizada. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 1. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. A quem? Aos seus companheiros de caminhada. Agora vamos para o 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Diga, bem-aventurados. Você é bem-aventurado, sim ou não? Sim? Eita, povo abençoado e de fé. Então vamos entender hoje. O tema dessa noite é o segredo, da verdadeira felicidade. Você pode dizer a verdadeira felicidade. Vamos entender um pouco durante essa semana e alguns dias, ser feliz, é algo desafiador dos nossos tempos, da nossa atualidade hoje, As pessoas estão buscando a felicidade. E Jesus, começando o ministério, ele vai subir para o monte. E lá no monte ele vai sentar, vai ficar tranquilo com os seus discípulos. E ele vai começar a ensinar o segredo da verdadeira felicidade.
ele vai ensinar princípios extraordinários para aqueles homens que estão ali. A multidão seguia Jesus e de repente Jesus dá um start e fala: vamos subir nessa montanha aqui. Eu quero comunicar algo para vocês. Eu quero falar para vocês o caminho da vida, o que verdadeiramente vai trazer sentido para você viver sobre esta terra, porque muitos estão vivendo sem sentido, e já já você vai entender se você está vivendo com sentido na eternidade ou com sentido terreno, porque você está vivendo com sentido. A pergunta é: qual o sentido da vida, né? O caminho da vida, onde você se encontra, aonde você encontra a verdadeira felicidade. Cara, é muito violento isso aqui, né? E nós vamos ver algumas instruções do herdeiro do reino. Jesus vai sentar e vai começar a trazer algumas orientações, alguns princípios, uma direção sobre o verdadeiro herdeiro do reino, né? É muito tremendo. E eu vou ler com vocês Eclesiastes, para nós entendermos que Salomão buscou, fez de tudo para encontrar a felicidade. Nessas procuras ele vai descobrir algo muito extraordinário. Olha que tremendo. Ele vai entender que é inútil fazer o que ele fez. E eu espero que cada um de nós já começamos a entender que alguma das coisas que nós estamos fazendo é inútil, não tem valor nenhum. Salomão descobriu tomando vários prejuízos, e eu espero que nós começamos a mudar. Olha o que ele disse: disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse: o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi animar com o vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. O que ele fez? Buscou prazer na bebida, no álcool, e descobriu que infelizmente gera a insensatez. Depois ele começou a dedicar a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques, e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outras nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Cara, que é isso? Comece a imaginar todas as áreas que você tem buscado saciar com o prazer que a terra oferece. Salomão diz para mim e para você que ele teve tudo. Teve mulheres, se não bastasse uma, ele procurou 1000, entre concubinas e mulheres. Satisfazer um desejo da carne terrivelmente. Desejou pomares, foi lá, investiu, fez o que tinha de melhor. Procurou investir. No versículo 9,
tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. Cara, todo prazer dessa vida ele obteve. Imagina os prazeres bons e os ruins também. Ele viveu todos eles. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Depois você continua Eclesiastes 2, ou se você preferir, leia todos os capítulos. A verdadeira felicidade esse homem buscou. E eu vou falar para você que ele não encontrou em nada que o mundo possa trazer de satisfação. Não existe conquista nessa terra que traga felicidade eterna. Existem conquistas que trazem felicidade momentânea. Fabiano, onde está a verdadeira felicidade? As pessoas têm que entender nesse sermão do monte, nesse lugar que Jesus está ensinando, que existe um paradoxo entre a verdadeira felicidade aos olhos do mundo. Existe uma verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia. A verdadeira felicidade é você abraçar o que o mundo repudia. Já nós vamos entender. E repudiar o que o mundo aplaude. Amém? O mundo aplaude muitas coisas que são repudiadas por Cristo. E Jesus vai ensinar eles. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurados humildes de espírito. A verdadeira felicidade que a Bíblia nos ensina está relacionada a ser uma pessoa humilde de espírito. Foi isso que Jesus passou a ensinar no monte. E um dos seus princípios declarados foi ser um discípulo humilde de espírito. Jesus quer que seus discípulos, e isso requer deles simplicidade, mansidão, né? Bondade. O orgulho é uma das raízes principais do pecado da humildade de espírito e é uma das raízes da virtude que é oposta ao cristianismo, o orgulho. Mas a humildade, ela é cristocênica, ela partiu de Cristo para nós. E Jesus vai começar a ensinar ali. Jesus vai começar a mostrar para eles. O que o mundo aplaude é o orgulho. O mundo aplaude, né, o orgulho, o soberbo, pessoas que são orgulhosas por conquista, por bens, pessoas que são orgulhosas por prazeres, mas também existe pessoas orgulhosas, um orgulho soberbo, relacionado àquilo que ela está fazendo. E Jesus vê a multidão, e Jesus vai levar os discípulos, vai começar a ensinar, né? E a gente vê, Jesus começa a ensinar eles. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que acompanhasse. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Fabiano, o que Jesus vai ensinar? O caminho da verdadeira felicidade. Cuidado com o orgulho. O diabo vai trabalhar imensamente, diariamente, até o seu último dia na terra,
nessa área na sua vida, e você tem que procurar viver sobre o princípio da humildade. Por quê, Fabiano? Porque bem-aventurados os humildes de espírito. Em outras traduções fala pobres de espírito. Havia um rei muito rico, com muita posse, vivendo todas as conquistas, e quanto mais conquista, mais ele desejava. E aquilo não saciava a fome e a sede dele, a ganância dele, a soberba dele, o orgulho dele. Ele colocava muita pressão nos empregados para viver as conquistas dele, para viver os sonhos dele. E quanto mais ele tinha, mais ele queria. Uma casa, 10 casas, 100 casas, nada saciava. Um carro, 10 carros, e sempre querendo melhorar. Uma ganância dentro dele o consumia. Um homem extremamente rico, era um rei. Até que chegou um momento que a depressão começou a tomar conta dele por causa da ganância dele, do orgulho, da soberba, do prazer de consumir. E aquele rei entrou numa depressão terrível. E uma determinada pessoa falou para ele que ele precisava de uma pessoa sábia ao lado dele para ele começar a viver e sair da depressão. E trouxeram as pessoas mais sábias, mais inteligentes, colocaram do lado dele, orientaram ele. Não deu certo. Disseram para ele que uma pessoa engraçada iria mudar. Trouxe as pessoas engraçadas, fizeram muitas coisas. Isso não deu certo. De repente fala para ele, você tem que pegar a camiseta de um homem muito alegre e colocar no rei. E eles vão em busca da pessoa mais alegre em volta daquele reinado. E eles vão em busca, e de repente as pessoas que foram ordenadas a buscar esse homem, essa pessoa muito alegre, eles começam a ver um homem trabalhando, ele começa a ver uma família trabalhando numa horta, uma família extremamente pobre, não tinha recurso, não tinha nada, uma casa muito simples, sem porta, sem janela. E aquela família alegre, aquela família louvando a Deus, aquela família adorando, e aquele homem estava sem a camisa, e ele estava ali, e de repente aquelas pessoas entenderam que aquele era o homem, e viram a felicidade dele, viram a felicidade da família, e chegaram até aquele homem e falou, é o seguinte, eu tenho uma ordem do meu rei, ele está extremamente enfermo, depressivo, angústia, existe uma tristeza que o domina, e falaram que eu tinha que procurar um homem muito alegre e pegar a camiseta dele e levar até o meu Senhor, e ele ficaria completamente curado. E aquele homem fala, como eu poderia, ajudar? Eu queria muito ajudar o rei, o nosso Senhor, eu queria muito fazer isso, mas eu não tenho camiseta. Você não tem nenhuma camiseta para vestir? Eu não tenho nenhuma camiseta para vestir. E aquele cara, ele fica ali, para por um minuto, e de repente ele vai lançar a pergunta. Ele fala, você não tem comida, você vive nesse lugar, não tem porta, não tem janela, você só tem essa horta, você não tem uma camisa para vestir, e o que te traz essa alegria? O que me traz essa alegria é o meu Pai, é o meu Senhor, que me deu essa família que eu tenho, essa esposa, esse filho e essa horta.
eu consigo enxergar Deus todos os dias, e eu reconheço Deus, e eu começo a adorar Ele, por causa da vida, por causa do ar, por causa da saúde, e por causa dessa esposa e desses filhos. Eu consigo encontrar felicidade naquilo que Deus tem me dado. Eu enxergo a riqueza nos mínimos detalhes. A riqueza e a felicidade não está naquilo que nós possuímos, mas está naquilo que nós enxergamos, que nós já temos. Tem pessoas que acordam dominadas pelo consumismo, pelo materialismo. Tem pessoas doentes. Tem pessoas que não participam de um culto como esse para celebrar e honrar a Deus. Por quê, Fabiano? Porque o trabalho consome. Tem pessoas que não participam da nossa cela porque o trabalho consome. Eu estou falando daquelas que estão vivendo sobre o materialismo, consumido em busca de uma felicidade. Tem pessoas que só têm um trabalho e à noite. Não tem como, a não ser entender que tem que começar a orar e falar: existe um trabalho para o servo de Deus de manhã. Você começa a declarar e Deus vai começar a construir. Existe um ensinamento na montanha que Jesus vai falar para aqueles homens. Vocês podem se perder em busca de uma felicidade. O mundo vai mostrar uma felicidade que eu vou mostrar para vocês agora, que é oposta. Os humildes, aqueles que entendem o processo, aqueles que entendem o dia a dia, os humildes, os pobres de espírito. Bem-aventurados, vocês serão muito felizes vivendo sobre esse princípio da humildade no coração. E talvez tenha alguém aqui hoje que precisa retornar ao caminho que Jesus está falando nessa noite. Qual o caminho? O caminho de ser humilde, compreender, largar a mão, o orgulho, e entender que você está na rota completamente errada. O teu destino é a confusão, foi a mensagem passada. E a confusão começou a fazer parte da sua vida, do seu casamento, e atingiu todas as áreas. E Jesus vai sentar porque Jesus começou a ensinar e a multidão começou a seguir. E ele sabia do conflito que haveria. Ele sabia que ficaria pouco tempo e ele deveria ensinar a verdadeira felicidade aos seus discípulos, aos seus companheiros, aos seus amigos. E ele senta num lugar bem tranquilo. Por quê, Fabiano? Porque as pessoas começam a entender quando elas estão em paz, tranquila. Talvez hoje você já está pensando no que vai fazer durante a semana. Não. Começa a viver a tranquilidade. Jesus te trouxe aqui e Ele está falando contigo nessa noite que bem-aventurada, a sua felicidade não está naquilo que você está buscando, está quando você entende o propósito dele para a sua vida. A verdadeira felicidade, ele vai falar com você nessa noite, amém? O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Isso aqui é o profeta, não, isso aqui é o Isaías, é o Davi, falando no Salmo 51, quando Natan chega até ele, vai contar a história, e vai falar do adultério dele, e vai falar: cara, você tocou aonde não era para tocar, e você precisa de uma correção, e ele se humilha, se arrepende, e vai buscar a verdadeira felicidade. É muito tremendo porque Deus nos dá a oportunidade de corrigir a nossa vida, o nosso destino. Deus nos dá a oportunidade de corrigir. Bem-aventurado, muito felizes os humildes, aqueles que têm a capacidade de compreender e de se arrepender.
E o da visão, ele vai, depois eu recomendo você ler o Salmo 51 na sua casa. Isaías 57:15 diz assim: o alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou um novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a pobreza espiritual e deixam de lado toda a autodependência e procuram a graça de Deus. Eu quero que você procure a graça de Deus na sua vida agora. Aonde que ela se encontra? Os humildes, aqueles que estão vivendo uma felicidade verdadeira. Ele encontra a graça, o favor. A salvação, ela é de graça. E ela tem que ser compreendida. Você foi salvo para quê? Para qual propósito? Para entender. A verdadeira felicidade está quando você se posiciona dentro da vontade daquilo que Cristo estabeleceu sobre aquele monte. Bem-aventurado os humildes. Bem-aventurados os humildes. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Uma pessoa que não é humilde, ela entra em cena, ela entra em ação, ela entra para governar, ela entra para estabelecer o que ela deseja, o que ela sonha, o que ela quer. E Jesus sai de cena, o Espírito Santo sai de cena, e só fica ela e as frustrações, porque entra o governo dessa terra, que é maligno, que por um período as coisas aparentemente começam a dar certo, mas o futuro é destruição e depressão. O que Jesus estava estabelecendo? Eu preciso que vocês saiam de cena, porque eu tenho que entrar em ação todos os dias na vida de vocês. Vocês têm que entender o que eu vou dizer aqui nesse monte. Bem-aventurado os humildes. O humilde ele reclina, o humilde ele compreende quando ele está completamente errado. O humilde ele entende o que ele fez de errado num casamento que está a ponto de um divórcio. O humilde ele entende quando a sua casa está arruinada, destruída. O humilde entende quando a sua esposa está distante. O humilde ele entende quando seu esposo está distante. O humilde entende quando seus filhos estão distantes. O humilde entende quando ele tem um ministério e não exerce mais. O humilde entende quando ele precisava orar e não está orando. O humilde ele entende quando ele precisava meditar na única fonte de provisão diária para ele, que é a palavra, e ele não medita. Não tem como viver sob o princípio e o valor dos ensinamentos da Bíblia sem meditar na Bíblia. Não tem como viver a palavra sem meditar na palavra. Esse negócio que você não tem tempo acabou, já era. Não existe esse vocabulário em nenhuma linguagem na terra hoje, porque você tem tempo para ficar no celular. E eu espero que Deus um dia mostre para você quanto tempo você passou no Facebook, WhatsApp, perdendo tempo. Existem algumas coisas que trazem sentido, amém, mas esse não é o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido é quando você senta em um lugar muito tranquilo na sua casa e para ouvir Jesus. Jesus quer falar com você na sua casa todos os dias. Ele quer falar com você, Ele quer ensinar você. Não tem como viver a humildade, praticar a humildade. Não tem como ser pobre de espírito. Não tem como. Nós temos que descer do pedestal e falar para nós mesmos: eu não estou lendo, eu não estou fazendo. Jesus estava deixando para eles: tomem cuidado, porque o consumismo vai tirar a verdadeira felicidade, vai entrar em vocês a soberba, e a soberba ela paralisa o meu propósito, e ela paralisa uma pessoa que reconhece quando ela está verdadeiramente dominada pelo pecado, consegue mais se submeter à excelência da palavra. Qual que é? Pai, bater no peito e falar: eu estou aqui, não estou lendo, não estou fazendo, o meu casamento quebrou, a minha aliança quebrou. Jesus parou para ensinar: o humilde reconhece e abre mão, o humilde reconhece
e vai para cima da verdade e da verdadeira felicidade. Nós não podemos, nós temos que entender isso aqui. Humildes de espírito, aqueles que estão dispostos a reconhecer suas necessidades espirituais, são mais prováveis de compreenderem sua própria deficiência. Isaías 66, 2 diz assim: minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo o que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei, abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante de minha palavra. Como que a gente vai tremer diante da palavra se não medita, se não para ouvir o Senhor da palavra? Eu quero que você imagine a cena, a multidão, e Jesus fala: vamos parar porque eu preciso ensinar algo para vocês. Porque a multidão vai ofuscar, a multidão vai tentar contaminar. Que multidão? A multidão de problema que a gente enfrenta, de desafio. É saúde, é enfermidade, é financeira, é espiritual, é o vazio, é a necessidade de ter todos os dias algo melhor, diferente. Nós temos que tomar cuidado, porque nós olhamos as igrejas grandes, inclusive a nossa, que saiu de um lugar pequeno para um lugar grande, um lugar de aproximadamente 1.000 metros. Hoje já atingiram em 4 anos, eu acredito que mais de 1.000 pessoas. Eles alugaram um lugar que vai ficar 2 anos sem pagar aluguel, um lugar com 17.000 metros de construção. Nós vamos lá na inauguração agora, dia 1º de agosto. Um lugar extremamente grande. Eu quero que você imagine um lugar na cidade de Umuarama, não tem. Com 17.000 metros de construção, é algo gigantesco. Quando nós começamos a focar nisso, nós podemos perder. Nós podemos entrar em cena e Jesus sair de cena. Porque nós queremos também. Quem não quer? Uma igreja grande, abençoada, vivendo uma multiplicação todos os dias de célula, de líderes. Nós desejamos isso, nós sonhamos, nós oramos, nós jejuamos. Mas aí começa a tomar uma sede. E de repente vem a cobiça, de repente vem o desejo, de repente vem o orgulho. E essas coisas vão dominando a nossa vida. E a única coisa que Deus deseja que nós façamos todos os dias é simplesmente caçar Ele todos os dias. É buscar a presença dEle. Porque a Bíblia fala que em primeiro lugar é o quê? O reino e a justiça. E isso que eu falei aqui, Ele vai dar o crescimento. Quando você busca Ele, quando eu busco Ele, quando a minha família busca o reino em primeiro lugar, nós começamos a viver. A verdadeira felicidade está no projeto do Senhor e não no meu projeto. A verdadeira alegria da sua casa, da sua família, não está nas conquistas, nos sonhos, nos prazeres, nas viagens. Não estou falando contra nada disso. Eu estou falando que se você está buscando isso, felicidade nisso, lá na frente você vai tombar com o inimigo. E você vai viver algumas frustrações, decepções, e de repente você vai começar a criticar Deus. Porque você não entendeu o segredo de sentar e ouvir Deus. Deus quer falar com você todos os dias. A palavra de Deus. Esse texto de Isaías 66, 2, também traz um aspecto muito interessante ligado a essa humildade de coração. O final do versículo diz assim: abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante de minha palavra. Os humildes de espírito são pessoas que amam a palavra, que entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, que buscam conhecer mais de Deus através da sua palavra, que guardam essa palavra no coração, que vivem de acordo com o que Deus nos diz na sua palavra. Um cristão que não ama a palavra de Deus é alguém estranho. É alguém estranho.
não ama a palavra, não deseja a palavra, diz que não entende, não tem como você entender do assunto se você não começar a meditar. Se você trabalha, tem alguma área que você é profissional, você sabia? Não. Você sabe hoje, aperfeiçoou e tem aperfeiçoado. Por quê? Porque você está trabalhando. Como que você vai se relacionar com a palavra, entender a palavra, se não medita na palavra? Eu não estou falando para ninguém ler a Bíblia em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu estou falando que você tem que ler a Bíblia todos os dias. É muito importante você ter a Bíblia como base em tudo que você vai fazer. É muito importante. Tem Bíblia no celular, você pode ouvir. Vai. O trabalho está ouvindo a Bíblia. Volta do trabalho, está ouvindo a Bíblia. Um cristão que não ama a palavra de Deus é alguém estranho. No Salmo 19:10 diz assim: Davi diz que os mandamentos de Deus são mais desejáveis que o ouro. Davi está dizendo que a Bíblia, que a palavra de Deus é muito mais desejável, tem que ser, do que o ouro. O ouro puro, mesmo o ouro puro, são mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. A humildade de espírito nos leva a amar a palavra do Senhor e a nos submeter a ela e a gastarmos tempo com ela. É algo estranho, uma pessoa estranha, quando ela diz que não tem prazer na leitura. É algo estranho. Porque o prazer é encontrado quando você se dedica, quando você começa a se relacionar. Ninguém vai amar ler a Bíblia da noite para o dia. Pelo contrário, você vai ter sono, vai ter um monte de coisa. Tem algumas estratégias para a leitura da Bíblia. Algumas delas é você ler a Bíblia em pé. Por quê? Tá sentado, tá dormindo, tem hora, né? Então levanta, lê. Os humildes de espírito, eles começam a olhar a sua deficiência. Os pobres de espírito começam a ver os seus erros e começam a fazer o quê? A encarar que está no pecado, a encarar que está falhando com Deus. E o que ele faz? Ele bate no peito, que nem os fariseus, e fala: eu dou o dízimo, eu dou minha oferta, eu estou sendo fiel, eu pago as minhas contas em dia. Ou ele é o publicano: Senhor, eu estou na lama, não estou pagando ninguém, estou na dívida, não estou dando dízimo, estou sendo infiel, me socorre. Quem que chegou de uma forma perfeita na presença de Deus? O fariseu, o que fazia tudo correto, ou o publicano, que não bateu no peito, mas foi aos pés? O orgulho, ele vai entrando em áreas da nossa vida que vai nos consumindo. Ele entra na nossa vida, no nosso casamento, ele entra na nossa família, assim, de uma forma extremamente terrível, e ele começa a desconectar a gente da verdadeira felicidade. Ele começa a desconectar as famílias. Abençoados são vocês que nada têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Como posso saber se sou humilde de espírito ou pobre de espírito? Quando você não bate no peito, mas quando você se humilha. Não é quando você diz: eu mereço, porque eu estou fazendo tudo correto. Os dizimistas têm isso, né? Eu comecei a dar o dízimo, o negócio começou a falhar. Eu comecei a orar, o negócio começou a dar zebra.
Eu comecei a jejuar, o inferno se levantou. Eu comecei a viver a humildade e eles querem me fazer de bobo. Aonde está a verdadeira felicidade, Fabiano? O que Jesus espera de nós é a compreensão que precisamos nos esvaziar. É claro, do esvaziamento da minha capacidade humana. Deus deseja ter um povo que nele confia e que nele confia e não confia em si mesmo. Até para o seu alimento diário, Deus deseja um povo que acorda pela manhã e diz: Senhor meu Pai, eu nada tenho de mim mesmo e necessito da sua santa provisão para comer e saciar a minha fome. Ajuda-me. O Senhor está esperando eu e você se levantar todos os dias pela manhã e falar: obrigado, Senhor, porque eu não tenho capacidade nenhuma de me levantar dessa cama e andar e colocar os pés no chão. Eu não tenho capacidade de trabalhar, de exercer nada no meu serviço. Tudo é o Senhor. Jesus vai sentar com os discípulos e vai falar para ele: humildade em todas as áreas da sua vida, nos negócios. Quando você se levantar, o pobre de espírito, ele olha para dentro de si e fala: eu não tenho capacidade nenhuma de fazer nada nessa terra. Eu não consigo suprir nada. Jesus vai levar eles para o monte, porque, Fabiano, lá embaixo está o orgulho. À volta deles vai estar o orgulho, a soberba. De repente vai falar: nessa área aqui só eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu faço acontecer. Uma grande maioria acorda, nem agradece. Uma grande maioria almoça e nem agradece. Uma grande maioria come uma pizza, um lanche, nem agradece. Uma grande maioria pega o salário na mão, nem agradece. Uma grande maioria está pagando as contas e nem agradece. Uma grande maioria está entrando recursos todos os dias e não é pouco, não agradece. Uma grande maioria tem o esposo, tem a família e não agradece. Uma grande maioria tem os avós e não agradece. Uma grande maioria tem um sustento diário. Uma grande maioria deita numa cama para repousar, não agradece. Humilde, ele começa a reconhecer a sua miséria. Ele não é capaz de nada, é o Senhor. Humilde de espírito entende, como aquele homem sem camisa, só tem uma botija, só tem um azeite, só tem a farinha, só tem o pão, só tem o arroz. Eu só posso fazer uma refeição durante a semana. Você não conhece a minha história. Durante a semana, Fabiano, eu só janto ou só almoço. Eu tenho que escolher. Você é humilde para reconhecer que ainda é o favor do Senhor? Você é humilde para reconhecer e agradecer? É isso. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados. Fabiana, onde está a verdadeira felicidade? No entendimento, na compreensão que bem-aventurados os humildes de espírito. Por que, Fabiano? Porque deles é o reino dos céus. Fabiano, bem-aventurados que choram. É um paradoxo. O mundo quer que você não chore. O mundo quer que você busque prazeres e tenha alegria. E aqui está falando bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui está falando para os brigões, para o encrenqueiro, para o machão. Aqui está falando para aquele. Não. Aqui está falando para os mansos, aquele que começa a ler a Bíblia. Não tem como, você nunca vai dar outra face se você não viver a palavra e aplicar ela na sua vida. Talvez você
Não vai tomar um tapa na cara, mas vai tomar um prejuízo. Você vai ter que continuar amando essa pessoa. Deus está falando lá no monte. Eu vou mostrar para vocês o caminho da felicidade. É o oposto. O mundo quer que você bata, o mundo quer que você ofenda, o mundo quer que você agrida. Não, não, não. É manso. Tranquiliza aí, filho. Tranquiliza aí, filha. Você não conhece. O meu sangue, o meu gênero, coloque ele na cruz, que é o lugar que deveria estar quando você entregou a sua vida para Jesus. Porque bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem quer alcançar misericórdia aqui? Tem que ser misericordioso. Deus te chamou aqui nessa noite. Jesus está no monte. Imagina o monte aqui nesse lugar. Imagine você como discípulo, e Jesus vai falar para você: o segredo da verdadeira felicidade não está na tua capacidade de entender o que o mundo está falando para você fazer. A verdadeira capacidade está quando você entende o que você não deve fazer, mas o que a Bíblia aponta para você fazer. Seja manso, seja humilde, seja misericordioso. Por quê, Fabiana? Porque é por causa dela que eu estou vivo hoje. Tenha misericórdia com as pessoas. Tenha misericórdia. Então você tem que ser bobo. Você tem que seguir e imitar Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. As pessoas falam hoje: eu não enxergo Deus, eu não vejo Deus. Está sujo o coração. Só existe impureza, pornografia, cobiça. Está cheio de desejos da carne. Está consumindo. Como é que vai ver Deus? Limpa o coração. Fabiano, eu quero ver Deus. Limpa o coração. Começa a fazer uma limpeza. Talvez nesse exato momento Deus vai falar com você uma área. Tem várias, mas Deus vai falar só uma área. Começa por essa. Eu vou limpar tudo, vou da noite para o dia. Vai nada, amanhã você acorda, não limpou foi nada. Não vai fazer nada. Por quê? Você tem que pegar uma e trabalhar nessa área. Não tem como. Procure limpar o seu coração todos os dias. Às vezes está com tanto raiva, tanto ódio. Jesus está falando com aqueles discípulos lá no monte: bem-aventurados, vocês serão muito felizes se o coração de vocês permanecerem limpo. O que mais, Fabiano? Bem-aventurado, muito felizes os pacificadores, porque serão chamados de filho. Quer ser chamado de filho? Seja um pacificador. Não aquele que alimenta a raiva, o ódio, a confusão, a briga. Não, deveria ser feito assim. Você deve ficar quieto. Se não for falar algo como um pacificador, cale-se. É o que Jesus está falando para os seus amigos lá naquele monte. Chamou ele a verdadeira felicidade. Está quando você começa a ser um pacificador. Apazigua. Quer a felicidade? Quem quer a felicidade? A verdadeira felicidade. A verdadeira vida. O caminho da verdadeira vida está aí. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Fabiano, como é que eu tenho o reino dos céus? Quando você enfrenta perseguição. Jesus vai sentar lá e vai falar do quê? De problema. Vai ter perseguição. Você vai ser perseguido por causa da verdade. Vão tentar inculcar dentro de você a mentira, o engano. Vão tentar falar para você o que é a verdade. A verdade do mundo. Aonde está a nossa verdadeira felicidade? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Pode se colocar de pé, por favor? Senhor meu Pai, eu nada tenho de mim mesmo. E necessito da sua santa provisão para comer e saciar a minha fome. Ajuda-me, Senhor. Se não fosse assim,
Porque o Senhor Jesus nos teria dito palavras tão diretas e duras sobre as riquezas, sobre o dinheiro e sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus vai falar para eles no próximo capítulo, em Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E ainda, em Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tudo começa com um coração humilde, que se entregou a Cristo como o único e suficiente Salvador, e que ama e confia na sua palavra. Fabiano, o que eu tenho que fazer a partir de hoje? Confiar na palavra e na provisão. Você sabe qual área da sua vida hoje o Espírito Santo mais falou com você? Você sabe qual área da sua vida existe orgulho, que não pode mencionar, que não pode falar? Você sabe. Se tocar nessa área com você, você vira o orgulhoso, o soberbo, o bravo, o estressado, o irritado, o injuriado. Você sabe. A verdadeira felicidade está quando você se reposiciona dentro do querer do Senhor Jesus, que Ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Sai de cena. Jesus está falando: sai de cena. Sai de cena. Eu quero entrar em ação na sua vida. Feche seus olhos. Se estou cansado, és meu repouso. Faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé para ti. Corro para ti. Corro para ti. Sem medo eu corro para ti. Se estou cansado, és o repouso. Faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Essa é a oportunidade que você tem para se humilhar, para se arrepender. Sai de cena. Sai de cena. Sai de cena. Há mais de Deus, há mais do governo dele sobre a sua vida. Sai de cena. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu.